nome. Tá falando mais que? Yeah, e lutador que antes desse dia nós agora visto uma visão do cachorro dele que a vaidade dele consome muito. E agora até está passando na internet. As mamães que estão fazendo não está passando na igreja dele. Aquilo virou meme. Virou meme, é confusão dura. Todo isso aí, se revelou mesmo quem ele é. Autismo é bom. E na internet, que você mambo. Ai. Só que aí o problema é que sujam mais o nome. Sim, não mesmo assim. Lê a palavra. Eu vou ler novamente 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13, que diz assim: vocês não sabem que os homens que cumprem deveres sagrados comem das coisas do templo e que aqueles que servem regularmente diante do altar recebem uma parte do que é oferecido no altar? Ou seja, todos aqueles que fazem e prestam trabalho sagrado devem comer do que é oferecido, não dinheiro. É comida, são mantimentos. No próprio livro de Malaquias, que é um dos livros que acho que é o livro mais citado, porque ali eles conseguem ludibriar as pessoas por conta da clara evidência que o texto tem, mas ocultam a parte do mantimento, onde eles colocam lá dinheiro. Sempre foi mantimento. É por isso que o Pai, ou seja, o Messias, está nos dizer que nós não podemos ser amantes de dois seres. Porque quando nós se curvamos já no dinheiro, já estamos a amar dinheiro e estamos a desprezar o Pai. Por conta disso, não tem como ele que está nos falar que nós não podemos amar o Pai e amar o dinheiro, mas na casa dele está a permitir que o dinheiro é que chega até ele como dízimo, oferta. Como assim? Não faz sentido. Era mantimento. O Pai não se importa com dinheiro. É por isso que todos que apareceram até o Messias disse que venda tudo isso e dê de comer aos pobres. Ele não se importa com dinheiro. Dinheiro é mantimento. Tem que ajudar os próximos. Mas por conta disso, o que é que nós vimos no sistema religioso? Você vai trazer o dízimo, vai trazer a oferta. Porque por conseguinte o dízimo nem sequer fica no templo, ou na casa, ou na igreja, conforme eles falam. Não fica lá. 50% da oferta fica, 50% vai. Quer dizer, todo o valor que você dá para a igreja, para o fundamento da igreja, nem sequer fica lá e quando acontece um problema na igreja, não vão ajudar. Vocês como membros vão comunicar, o irmão X está passando por dificuldade X, vamos orar a favor dele, vamos fazer uma contribuição para poder ajudar o irmão. Mas afinal o dízimo e a oferta, o mantimento que eu tenho dado, vai aonde? Não, amanhã, no dia X, vamos criar uma campanha evangelística onde vamos poder evangelizar e é necessário uma contribuição de dinheiro para poder ajudar os outros, trazer a mensagem, ter materiais suficientes. Tem que contribuir de novo. Dízimo e oferta está onde? Os cães gloriosos, conforme Isaías fala. Mas o quê? A igreja tem uma rachadora, ou o teto partiu algo assim. Irmãos, vamos contribuir para poder comprar. Aqui é a casa do Senhor, conforme eles dizem. É a casa do Senhor mesmo. Conforme eles dizem, aqui é a casa do Senhor, temos que contribuir para poder resolver esse problema. Você vai contribuir a parte do que você já dá. Assim não é conta. Vamos supor, nós temos os salários e tiramos 10%, damos como dízimo. Para além de 10% tem a oferta que nós, de acordo com o nosso sentimento, nós damos, que já é errado, porque na Bíblia está nos falar, isso no livro de Coríntios, que de acordo com o nosso coração é que nós temos que apresentar, nós não temos uma taxa. Não temos uma taxa. Para quê? Para que não nasça ira, orgulho, ou inveja, ou algo errado dentro de ti. Porque quando você já sabe que tem uma taxa e talvez você não considera com aquela taxa, você vai dar, mas com o coração apertado.
poça, eu deveria, assim, não, mas poça, vou dar só já. Você não está dando bem. E o pai conhece isso. O pai conhece o coração de todos. Então você aí já está a cometer. Para que isso não seja problema para ti, apóstolo Shaul está nos dizer, de acordo o teu coração, dá, de boa vontade, para que não te seja algo errado ou que não cria contenda no teu coração. Então, isso aqui automaticamente já refuta essa mensagem que eles trazem sobre dízimo e oferta. Já refuta, mas vamos colocar de lado. Você vai dar o dízimo, vai dar a oferta e qualquer outro problema que acontecer na igreja, você vai dar. Agora imagina, vamos supor, eu tenho 40 mil, vou dar dízimo, 10%, vou pegar 5 mil, vou dar minha oferta, posso também dar 5 mil, já 30 mil, problema na igreja, vou ter que dar mais 5 mil, ou 2 mil, ou qualquer coisa assim. Contribuição porque o irmão está doente, mais 3 mil, mais não sei se quanto que eu tenho que dar. Contribuição porque a igreja tem problema, mais outro X. Contribuição porque a igreja é pequena, tem muitos membros, temos que comprar um outro terreno, mais outro dinheiro. Tem campanha, não sei o que temos que comprar os uniformes, mais outro dinheiro. Tem um livro de não sei se que estão a vender, que nós temos que ter, mais outro dinheiro. Você não vai ter nem sequer mantimento para a tua casa. Nós temos uma missão principal, que é servir e se permanecer na obra do Altíssimo. Mas por conta disso, o próprio Altíssimo também me diz que nós devemos cuidar das nossas famílias. Sim. Se nós não tivermos mantimento em casa, como é que vai ser das nossas famílias? Como? E é isso que tem acontecido muito nas igrejas. Tem cegado a mente das pessoas. Eu já vi irmãos que estão com dificuldades, mas o pouco que eles têm estão ainda na igreja. Estão a ser enganados. Pessoas estão a dar dinheiro, estão a dar nível. Todos que têm um trabalho mais sofisticado estão a pagar no dízimo, estão a dar 100 mil, 150 mil. Mas você tem pessoas na rua com dificuldade. Ele pesa, dá. 50 quantos? Mas ele não sabe que aquilo que ele está dando na igreja era para muitas pessoas que estão a padecer, que estão a passar dificuldade. A própria Bíblia está nos responder isso. Está nos dizer que o mantimento é para de comer as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Mas hoje nós não estamos a fazer isso. Estamos a enriquecer os cães gulosos, conforme a Bíblia nos diz no livro de Isaías 56, versos 10, 11. Esses são os cães gulosos que só querem encher as suas barrigas, que prendem as pessoas como se prendesse como o pássaro que foi prendido numa gaiola. A fim de quê? De encherem, de beberem, de se fartarem eles e nós padecermos, nós tivemos toda a dificuldade, nós passamos por toda a dificuldade que eles deveriam passar. Isso é errado. E agora, qual é o conselho que o irmão Belomir deixaria para a congregação da Filadélfia? Ou para este povo que ainda está cego no entendimento, ou que ainda dorme no sono profundo? Qual é o conselho que deixas, né? E qual é a mensagem do Altíssimo que deixas para estas pessoas aqui? Bem, eu por conseguinte, eu também estava preso nesse sistema religioso e só foi por intermédio da verdade, da busca da verdade, que eu me desfiz. E eu aconselho a todos a irem buscar a verdade, porque a verdade é quem liberta, assim conforme diz o Messias. Aleluia. E desde o princípio, a própria palavra está nos dizer que o povo se perde por falta de conhecimento. Não é querer exaltar aqui a nossa sapiência, não. Porque todo aquele que procura, encontra, assim conforme o Messias disse. E nós encontramos. Então, você que se encontra na igreja, pesquisa, a própria Bíblia tem respostas suficientes para você dar conta que o Pai já não habita em templos feitos por mãos humanas. O Pai já não vive lá. Você é que é o verdadeiro templo do Pai. Porque é Ele quem te fez. E você pertence a Ele porque Ele pagou um sangue. Ou derramou seu sangue pela sua vida, pelo corpo que é você. Então se abstenha, saia de lá, povo meu. Pois isso são
cálice da prostituição que nos deram para desviar todo mundo. Isso veio da grande prostituta, então se abstenha, irmão. Aleluia. Então, esse é o conselho do irmão Belomim, concernente ao dízimo e à oferta, e o que o sistema religioso tem implementado na mente dos inocentes, ok? Na mente das criancinhas que ainda estão inocentes, que ainda não têm um conhecimento amplo sobre a palavra do Altíssimo, né? E temos aqui também o nosso irmão Helder. Eu gostaria muito que ele, porque o Altíssimo não dá um único entendimento numa única pessoa, mas ele dá um único entendimento para várias pessoas. E não é isso que tem acontecido sobre as congregações por aí fora do sistema religioso. Por isso é que há tanta separação, como se fosse uma pizza cortada por vários diferentes formas. E assim como tá as congregações por aí fora, são todas separadas, usam a mesma Bíblia, creem no falso Messias que eles têm lá nas Escrituras, mas eles creem no único Messias, mas são todos separados, ou seja, um não entra no templo do outro não entra no templo do outro. Então eu gostaria muito que o irmão Helder, né, frisasse aqui essa situação que o irmão Belomim deixou aqui, se concorda ou se não concorda com este mesmo assunto, né, para nós damos o fim sobre este vídeo aqui que estamos a lutar para trazer uma mensagem diferente ao que os irmãos têm ouvido. Então, irmão Bruno, qual é o teu ponto de vista concernente a isso? Deixa eu ver aqui o navio. Bom, para começarmos, queria primeiramente concordar com tudo quanto o irmão Miguel acabou de falar. É verdade. Na verdade, não se pode esquecer, não se pode esconder, né? De igual modo diz o Machia. E sim, tudo que está recoberto vem à superfície. Logo, a lamparina não se coloca debaixo da cama, e sim se coloca no velador para que ilumine a casa, para que todos, quando nela entrarem, sejam vistos. Isso é a verdade. Todavia, falando nisso, é que o sistema religioso lá tem uma regra a seguir. O sistema, né, ela é composto por regra, como toda instituição tem regra, todo programa tem regra. Então o sistema religioso também tem uma regra. Todos quando desejam subir ou vão subir, têm de passar pela mesma regra. Do tipo, termos são um. Se você vê que as congregações, os tais pastores, têm o mesmo conceito quando se fala de dinheiro, porque é regra única, ninguém pode fugir dela. Assina o termo e segue os padrões, assim vão viver. Todo pastor que não assinou o termo da regra, não aceitou, está fora do sistema religioso, está afastado. E é difícil você encontrar um pastor de nome que não tem vida financeira constituída. É difícil. Por quê? Porque lá vai se estudar que nós, como ovelha, é nosso dever, nossa obrigação sustentar o pastor. É nossa obrigação levar o dinheiro ao pastor para sobreviver daquilo que nós estamos a lidar. Quando na verdade não é assim. Quando na verdade não é assim. Você vê que a Bíblia está a dizer assim, eu estou a dizer o seguinte: eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas. Mas o sistema religioso diz o quê? Que eles são o pastor, nós temos que dar a vida ao pastor. Quer dizer, e não fazem o certo, mas sim fazer o contrário, porque é o sistema. Quantas vezes você já viu pastor se ele comover do sítio que ele está, da zona do conforto, ao encontro da ovelha, ele dá melhores condições de vida? Pelo contrário, se uma ovelha estiver doente, vai dizer que vamos orar, vai passar. Mas se o pastor estiver incomodado, toda a igreja tem que se mover, não só o coração, contribuir, levar dinheiro aonde? No pastor. É o sistema religioso. É o sistema. Pastor, o sistema religioso, ele defende que o pastor tem de andar sempre limpo. Bem,
viver bem, na custa de quem? Das ovelhas. As ovelhas que devem pagar, né, os gastos do pastor. Então esse é o sistema religioso que nós estamos a enfrentar. Que os pastores, em vez de nos ajudarem, nos Prejudicam ainda mais. tiram aquilo que já é pouco, que é nosso pouco. Tiram. Comem das viúvas, roubam das viúvas, roubam dos órfãos. Certo. Enquanto a Bíblia está dizendo o seguinte, nós, ou seja, o pastor, tem que ser pai dos órfãos, marido de quem? Sacerdotes, sim. Das viúvas. Por quê? Porque lá está escrito assim no livro de Tiago que a igreja verdadeira, ou a congregação verdadeira, é aquela que acolhe viúva e órfã. Ok. Hoje você vê que nas congregações não se acolhe, antes pelo Se contrário, separam mais ainda. separa-se. Se ontem eras a ovelha que mais dava o dízimo, vai ser aplaudido, vai estar na manchete. Quando você parar de dar dízimo, te esqueceram, porque você não está produzindo. É aquilo que Yahshua Mashiach disse: se você ajudar um profeta porque ele é profeta, você receberá a recompensa de Como um profeta. E é isso que as pessoas têm feito muito hoje em dia. Fazem mais pelos homens, não fazem pelo Altíssimo. Quanto, na verdade, o Mashiach disse que quem tem os pobres tem a mim, ok? Mas ele disse que nem sempre vocês terão a mim. Então o que é que nos resta? Nós temos o pobre, então enquanto temos os pobres, nós temos também o Mashiach, porque o Mashiach não está aqui conosco. Certo. Então, quando nós fizemos isso aos pobres, nós também acabamos por fazer isso ao Mashiach. Por isso que quando Paulo perseguia a igreja, né, o Mashiach disse que você fazendo isso, estaria a se torturar a ti mesmo. Por que o Mashiach disse isso? O Mashiach disse isso porque se estão a perseguir aquele que faz parte do seu corpo, ou seja, membro do seu corpo, na verdade não só estão a perseguir qualquer pessoa, mas como também estão a perseguir o próprio Mashiach, porque essas pessoas são que completam o corpo do Mashiach, porque é o membro do corpo do Mashiach. Sim. Então o mesmo acontece quando vimos as viúvas estenderem mão para nós, vimos os órfãos, os desalojados, os estrangeiros, né? Os imigrantes a pedirem abrigo. Então é o mesmo que veio o próprio Mashiach, né, okay? No corpo dos mendigos, no corpo das viúvas, no corpo dos órfãos, a nos pedir ajuda. Então quando o mendigo estende a mão para nós, quando um desalojado quer um alojamento nas nossas casas, nós temos que oferecer isso, porque é o próprio Mashiach, porque o Mashiach disse que quem tem os pobres tem a mim, mas nem sempre vocês terão a mim. Então significa dizer que Mashiach foi e não está conosco. Então como é que nós vamos ter o Mashiach diante de nós? Tendo os pobres, tendo os desalojados, tendo os forasteiros. Então dessa maneira nós temos o Mashiach entre nós. E a outra coisa é que ele disse que ao mínimo que tu fizeres a um destes, né, fizeste a mim. Então ele diz nesse contexto de que não de que fizeste diretamente para ele, mas que fizeste diretamente para alguém que representa o seu corpo, ou que representa ele mesmo. Então nós estamos aqui nossa irmã Danai. Deixa eu terminar algo. Ok? Olha, é algo que muita gente que está lá em cima sabe. É verdade isso, não se tira mais, né? Já nos perguntamos por que todo mundo que vai ser pastor das congregações tem de passar por um processo que se chama teologia. Já se perguntaram por quê? Não. Por conseguinte, já é algo errado. Sim. É um sistema que eles adaptaram e tem que vir com que formatação. Ok. Esse sistema, vamos ver que nas congregações ADP não se sobe um pastor sem passar por esse sistema. Porque quando você sobe para o púlpito, o teu discurso é de quando acontece aqui passou, esse não passou. Porque tem um padrão. Sim. Padrão todos eles conhecem. E lá dentro te mostram como ludibriar, porque os pastores que fazem congregações concernente ao dízimo
não é que está na Bíblia. Trazem só as teorias para lubriar e tirar o dinheiro do bolso do crente e dar a eles. Ok. Por isso eles passam por um processo de que? Formatação. E eles denominam que teologia. Você vai lá e encontra a teologia. Lá dentro não se fala de teologia. Se fala como burlar o povo. Porque o povo, ele se sente obrigado a tirar e lidar com alegria. Mas você está a receber algo dele com mentira. Ok. Você não mentiu. Então eu acho que o nosso irmão Belomir tem algo a dizer sobre esse termo aqui, teologia. Acho que ele tem um pouquinho de conhecimento disso, já tive a oportunidade de estudar com ele acerca disso. Mas antes disso, eu quero direcionar uma pergunta ao nosso irmão Danai. Penso que ele tem um minuto, já estamos já quase a terminar. Antes do nosso irmão Belomir explicar sobre o que o irmão estava a falar sobre a teologia, se isso veio de onde, o que é isso, na verdade, o que realmente estuda verdadeiramente sobre o Altíssimo, sobre as Escrituras, ou vem estudar sobre outros interesses, ou sobre outras entidades que não é da parte do Altíssimo. Então, irmão Adonai, como é que está essa experiência, né, de se desprender do sistema religioso? Né? Penso que conseguiste, ou seja, o Altíssimo te deu essa liberdade de conhecer a verdade, né? E penso eu, né, que estás a ser livre desse sistema religioso, dessa aberração, dessa apostasia, né? Então, antes do nome me explicar acerca da teologia, eu penso que tem mais algo a falar sobre o dízimo, né, sobre as ofertas, né? Me explica como é que está a ser para ti todo esse tempo, né? A diferença entre estar nas seitas de Nicolaitas, né? E a diferença entre estar na verdadeira congregação do Machias. Olha, para ser sincero, há muita diferença, porque antes eu tinha muito fermento. Agora, hoje em dia me desfiz do fermento e pela graça do Altíssimo, ele revelou o seu verdadeiro nome. E também queria deixar um conselho. Hoje em dia as pessoas se prendem muito na igreja, se prendem muito no pastor, e tem que deixar de fazer isso e buscar o verdadeiro Pai, porque em Isaías 64, versos 8, aí diz: Tu és o nosso Pai, e eis que somos vaso, e tu és o olheiro, e somos obras das tuas mãos. E hoje em dia nós temos que fazer mais pelo Criador, não pelos pastores, não pelos cargos, mas lá na igreja você encontra as pessoas a fazerem mais pelo pastor, mais pelos cargos, lutam pelos cargos. Isso é errado. Nós temos que estar unidos em uma só pessoa, que é o Yahshua Mashiach. Aleluia. Muito obrigado, irmão Adonai. Ele também conheceu essa verdade praticamente no mesmo tempo, não? Não, tempo depois. Ok, tempo depois do Criador permitir-nos, porque isso é um favor do Altíssimo. Imagina que nós já observamos isso há vários tempos, né? Já vai 1 ano e 6 meses, quase 2 anos, mas aquilo não havia nos subir ao entendimento, mas o Altíssimo, né, segundo a sua promessa, ele nos retirou o coração de pedra, né, e nos deu um coração de carne. E, é um favor imerecido, que nem todos, quando ouvirão essa verdade, aceitarão. Realmente. Okay? Então, nosso nome não tem algo mais a nos falar sobre o dízimo, penso eu, e sobre o que o irmão Helder citou, sobre a teologia. O que na verdade é isso? O que isso estuda, na verdade? Será que estuda sobre Yahweh dos Exércitos? Será que estuda sobre o verdadeiro Altíssimo? Ou vem estudar sobre outras entidades diabólicas, malignas, né? Porque não faz sentido, ok? Se na verdade esse estudo era sobre o Altíssimo, isso não teria que ser teologia, não? Tinha que ser teoial, ok? Teial, alguma coisa assim. A palavra teo já representa uma entidade que não tem nada a ver com o Altíssimo. Mas antes de chegar nesse ponto, eu vou falar acerca disso. Eu vou dar um ênfase no dízimo e as ofertas, acho que uma espécie de checkmate, posso assim dizer. Onde o apóstolo Shaul está nos dizer isso no livro de 2 de Tessalonicenses, no seu capítulo 3, no verso 5, eu vou ler do verso 5 até o 10, que diz assim: que o Altíssimo continue a guiar com êxito o vosso coração ao amor a Yahweh
e a perseverança pelo Yausha. Estamos a dar-vos instruções, irmãos, em nome do nosso Salvador Yausha Mashiach, para que se afastem de qualquer irmão que ande de modo indisciplinado e não segundo a tradição que vocês recebem de nós. Pois vocês sabem como nos devem imitar, porque não nos comportamos de modo indisciplinado no vosso meio, nem comemos de graça o alimento de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos arduamente e com grande esforço, noite e dia, para não sermos um peso financeiro para nenhum de vocês. Não é que não tenhamos o direito de receber algo, mas queríamos apresentar-nos como um exemplo para imitarem. De fato, quando estávamos convosco, acostumávamos dar-vos esta ordem: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Bom, aqui o apóstolo Shaul está nos dizer que naquela altura eles eram a referência da congregação, da igreja. E se vocês notaram aqui, ele falou acerca de quem não quiser trabalhar, não coma. Então, ele aqui está a dizer que todos os apóstolos tinham o direito de receberem de graça por conta do evangelho que eles traziam a essas pessoas, os mantimentos que se encontravam no templo, na congregação, ou na casa dos irmãos, porque naquela altura eram casas, não templos, porque isso já vai contra a palavra do Pai, que diz que não habita em templos. Eram casas de irmãos onde eles se reuniam e se fortaleciam espiritualmente. Então, o apóstolo Shaul aqui está me dizer que eles tinham o direito de poder receber, poder comer de graça por conta do evangelho que eles traziam aos irmãos. Mas nem com isso, eles se prevaleceram ali por conta do cansaço que eles tinham, porque eles iam em várias congregações. Mas ainda assim eles trabalhavam dia e noite. Para quê? Para que não fossem um peso financeiro na vida dos irmãos. Mas hoje, nós, nos dias de hoje, nós vimos os pastores, nem sequer dar um avanço nisso conseguem fazer. O que já é errado, né? Esse título pastor já não lhes pertence, mas eles autodenominam-se pastores. Esse pastor, existe um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Já deu a vida pelas ovelhas, certo? E eles denominam-se pastor, mas a própria Bíblia está me dizer que ele é o único bom pastor. E quem vem com esse título de pastor é um salteador. E está a se cumprir as escrituras. Esses que nós estamos a ouvir pastor, são salteadores, estão a roubar, estão a enganar. São mercenários, são cães gulosos. Desculpa a expressão, mas é assim que está a Bíblia. São cães gulosos que só querem saber dessas barrigas. E aqui o apóstolo Shaul está nos dizer: todos aqueles que levam o evangelho até os irmãos não podem se prender por saberem que tem a possibilidade de receberem mantimentos de graça. Não, tem que trabalhar para quê? Para que você seja um exemplo. Você tem que ser um exemplo para as pessoas que você está trazendo o evangelho. E nós não estamos a enxergar isso. Nós não estamos a enxergar isso. Nós estamos a ver muita falsidade nas igrejas. Então, essa é a informação que eu quis trazer acerca do dízimo e as ofertas. Agora, acerca do que? Acerca da palavra teologia, a origem, ou o termo Deus. Deus é a tradução em português da teo, porque essa linguagem veio da grego-latina, uma linguagem grego-latina, que Deus vem de Deus, e vem de Teos. E Teos é Zeus, ou seja, é uma divindade pagã da Grécia que eles adoravam. Então, esse título que eles dão ao Pai, dizendo que estão a clamar ao Pai, eles estão a clamar a uma outra entidade pagã, que é Zeus, porque Deus é igual a Zeus, é título de Zeus e não do Pai. E quando eles se juntam para poder estudar teologia, conforme eles dizem, e lá você não vai encontrar coisa do oculto, vai encontrar as enganações, conforme o nosso irmão Bruno aqui acabou de desmiuçar. Eles lá arquitetam planos para poderem angariar fundo para eles, não com um outro objetivo. Lá eles já têm o seu padrão de como devem fazer as coisas, por conta do quê? Do significado de cada palavra, porque isso é bíblico.
A Bíblia está nos mostrar que todos aqueles que tinham nomes, que tinham significados errados, o Pai ou o Altíssimo trocou, assim como o nosso Messias também trocou aqueles que tinham nomes com significados errados. Por conta de quê? Das coisas erradas que eles deveriam fazer. E nós vimos isso de Abraão para Abraão, pois quando o pai disse que ele se tornaria o pai de multidões, o nome dele tinha que significar isso. Abraão. O nome dele era Abraão, mas o pai mudou para Abraão, que significa pai de multidões. O mesmo aconteceu para Sarai, porque era estéril, e o pai mudou para Sara. O mesmo aconteceu com Zéias, que tinha um outro significado, que o pai mudou para Yausha, que é o nome do nosso Salvador, porque ele é a representação, representação daquela autora, Sombra do Mashiach. Ele é a representação de que o pai salva. Então ele herdou o nome, Yausha. Mas na Bíblia paganizada meteram Josué, como Josué. Que é um nome eterno, na língua hebraica até hoje não existe a letra J. Não bate certo, mano. Então, conforme a Bíblia nos diz que o povo se perde por falta de conhecimento, vamos buscar esse conhecimento, vamos nos permanecer nesse conhecimento, para que a cada dia nos fortaleçamos mais no Altíssimo e possamos nos desfazer de todos esses fermentos dos fariseus. Ok. Então, estamos a terminar. Deixem vossos conselhos, temos 5 segundos. Cada conselho que vocês têm que deixar, estamos já a terminar. Começando pelo irmão Edo, qual é o conselho que o irmão Edo quer deixar, né? Para os irmãos dos tempos de hoje que estão cheios de... Porque eu penso, como o irmão Adonai disse aí, eu penso que a primeira coisa que temos que fazer é se desfazer dos fermentos. Quando estamos a falar de fermentos, segundo o Machias, no livro de Matetiel, não está-se a falar de fermento de pães ou de bolo, não. Está-se a falar de falsos ensinamentos, falsas doutrinas, né? Então, antes de você aceitar a verdade, a primeira coisa que você tem que se fazer desses fermentos, desses falsos ensinamentos. Porque é mais fácil alguém que está sem fermentos, alguém que nunca foi nessas congregações, alguém que nunca recebeu desses falsos ensinamentos, aceitar rapidamente essa nova verdade. Já tivemos provas várias vezes nisso sobre o nome de Yahweh. Então, do que aquele que está cheio de fermentos. Porque o fermento impede da pessoa observar ou enxergar a nova verdade que está a chegar. Isso faz parte da profecia do Altíssimo, que nesses últimos dias ele ia dar a conhecer o seu nome diante do seu povo e diante de nós que somos gentios, né? Línguas e tribos. Quando estamos a falar de línguas, estamos a falar de regiões, assim como aldeias e tudo mais, tribos, estamos a falar dessas regiões assim. Então isso chegou também até nós. Nós estamos muito distantes dos povos primícios, estamos muito distantes mesmo. Então, qual é o conselho que os irmãos Helder e o Adonai, porque o irmão William já deixou aqui o seu conselho, gostaram de deixar para os irmãos, né, o que é que eles devem fazer para tal? 5 segundos. Amados irmãos, é o seguinte: se nos calarmos, vamos descer a tumba e caminhando para a perdição. Seremos julgados e condenados. Por isso que Yahushua Mashiach diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se dentro não conhece a verdade, procura fora e vai encontrar a verdade. Não se contenta com o que estás a ouvir, mas sim procura saber. Se desfaz de fermento. Assim seja. Irmão Adonai, qual é o conselho que nós deixar? O meu conselho que eu tenho para vocês, todavia, procura conhecer o Altíssimo na profundidade. E se relacionam mais com Ele. E aí saberão a verdade. Porque Ele é justo e é fiel para vir revelar o verdadeiro Evangelho. Busquem mais, se prostrem mais, se relacionam mais. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Louvado é o nome do Altíssimo. Aleluia. Louvado é o nome de Yahweh. Que a sua misericórdia dura para sempre. Ele é justo, não é vingativo como o sistema vem dizer. Ele é justo e fiel, ele é justiceiro.
Então louvamos a Yahweh pela vida de vocês, né? Por estarem aqui nesse vídeo que acabamos de fazer para dar um compreendimento melhor aos irmãos, né? E bendito é o dos exércitos, louvado é o seu nome, purificado é o seu nome. Yahweh é a salvação, somente Yahweh salva, Yahweh é o único caminho, Yahweh é o Cordeiro do Altíssimo, Yahweh é o pão vivo que desceu do Chamaim, Yahweh é a liberdade, Yahweh é a vida, Yahweh é a vida eterna, Yahweh é a videira, Yahweh é... Aleluia. Então, que os irmãos fiquem na harmonia do Eterno, ok? Fiquem na harmonia do Eterno, esses são nossos irmãos, né? Que têm lutado muito para trazer a mensagem do Altíssimo aos irmãos, ok? Não queremos aqui demonstrar o nome da rede que criamos, né? Porque é apenas um título que está por aí, mas o nosso maior trabalho é trazer a verdade, a boa nova aos irmãos. Então aguardem por mais vídeos.